Estamos iniciando a nossa aula número 6 para falar um pouco de isomeria, tá certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E essa aula a gente vai ter a relação possível para entender o que é isomeria. Estamos aqui num estúdio novo. Vocês estão vendo com o dinamismo que a gente está tentando passar para vocês, é exatamente isso. Essa mudança de ambiente que vocês têm visto nas últimas aulas, e nós estamos aqui apenas diretamente do Universal Mutual Studios de Los Angeles, Califórnia, ok? E vamos passar para você. A aula de hoje é importantíssima. Como nós estamos seguindo o conselho de alguns alunos que mandaram mensagens para a gente vai ver o assunto da semana só numa aula. A gente vai dividir em duas partes. Vai ser uma aula que a gente vai ter um tempo menor, mas com isso, com esses dois assuntos, a gente vai poder ter um dinamismo maior, ok? Então hoje a gente vai começar com isomeria e depois nós vamos passar para estequiometria. Então veja a importância dessas aulas, já que os dois assuntos são assuntos que os alunos reclamam muito e não tem assim um domínio muito bom em relação a esses assuntos. Então a gente vai começar bem de baixo, para que você entenda bem qual a sequência, qual o processo que existe para isso tudo. Bem, nós vamos começar mostrando uma molécula a vocês. Então aqui está uma molécula e você sabe muito bem que nessa representação a bolinha preta representa o carbono, a vermelha representa o oxigênio e as brancas representam o hidrogênio. Será que olhando, só olhando essa figura, vocês têm condição de identificar a função? Vamos lá, 3 segundos. Então tá ótimo, identificaram. Isso é um éter. Não éter. Não esqueçam, éter tem o oxigênio como heteroátomo. Aqui está o oxigênio e está ligando aos radicais, aos carbonos. Oxigênio entre carbonos de radical alquila e arila representa um éter. E o nome dele? Bem, você está vendo a importância da identificação das funções? Eu disse a vocês que caía sempre em prova. Você está vendo a importância da nomenclatura. Qual o nome desse éter? Ora, a gente dá nome ao éter pegando o radical e dando a terminação ox. Então aqui eu tenho, por exemplo, um carbono mais oxigênio. Metox. Metox de quem? De metano. Então isso é um éter, função éter, metox de metano. Aí veja bem, eu vou pegar este modelo e vou abri-lo de tal forma. Veja. Retirei. Notem que eu não vou acrescentar nenhuma bolinha representando átomos, nem vou tirar as bolinhas representando átomos. Está aqui. Então eu separei. Vou pegar um hidrogênio e botar aqui, ó, na valência que eu tirei do éter. E vou ligar o carbono ao carbono. Ficou isso aqui. E o que é isso agora? Ainda é um éter? Não. Por que não? Porque para ser um éter, o oxigênio tem que estar entre carbonos. E aqui não está. Essa função, ó, carbono, CH3, CH2OH. Esse OH, nós insistimos com vocês na aula de funções oxigenadas. Isso caracteriza um álcool. Lembra das funções oxigenadas? Eu coloquei álcool ao lado junto com fenol. Ambos têm hidroxila. Só que a hidroxila do primeiro é ligada à radical alquila e a hidroxila do segundo à radical arila. Então, a arila aromático aqui não tem. Então, isso é um álcool. E o nome dele? 2 carbonos, et. Como é um álcool, terminação ol, etanol. Foi que eu fiz. Eu peguei o mesmo número de átomos, arrumei de tal forma que de um jeito seria um éter e do outro jeito é um álcool.
essa molécula que nós chegamos aqui. Ah, parece um cachorrinho, cholinha. Não, é um álcool, tá certo? Tá aqui, ó. Então, mesmo número de átomos, mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes. Ora, que nós acabamos de ver exatamente o conceito de isomeria. O que é isomeria? É um fenômeno em que a mesma fórmula molecular dá origem a duas ou mais substâncias diferentes. Essa diferença, do jeito que a gente apresentou a vocês, foi na função. Mas não é só na função, então tem algumas diferenças. Então isso é isomeria. Primeira coisa é dizer que a gente usa a experiência dos anos de sala de aula que a gente tem para dizer como o aluno se sentia, qual o conforto existente para o aluno em relação à molécula, em relação ao estudo que a gente fez das moléculas. Então, existe uma dúvida que o aluno sempre pergunta: isomeria é a mesma coisa que alotropia, que foi o que nós estudamos no capítulo de Química Fundamental? Resposta: não. Eles apresentam, na verdade, são fenômenos que vão apresentar substâncias diferentes. Mas qual a diferença? A alotropia é específica para substâncias simples. Eu tenho átomos de carbono numa substância simples. Pode ser grafite, pode ser diamante, pode ser bugbol, pode ser grafeno e as variedades que a gente vai encontrando para o carbono. Mas é substância simples, só tem o carbono. Qual a diferença? Na isomeria, a substância é composta. Ok? Então vamos lá. Essa introdução é interessante para a gente avaliar isso. Então nós temos isomeria 1, aula 6 do caderno 2. Isomeria. O que são isômeros? Olha aí o Xando fazendo a pergunta para vocês. Isômeros ou isomeria nada mais é do que um fenômeno em que dois ou mais compostos diferentes, em qualquer propriedade, apresentam a mesma fórmula molecular. Então, qual o segredo da isomeria? É a fórmula molecular. Se a fórmula for a mesma e gerar duas ou mais substâncias com alguma coisa de diferente, isso aí nós chamamos de isomeria. E essa alguma coisa de diferente é exatamente a classificação da isomeria. Então, vamos ver vocês como é que fica. Por exemplo, C4H10. Essa é a fórmula molecular, como eu falei para vocês. Mas C4H10 pode gerar o butano e pode gerar o metilpropano, mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênios. Então você diz, só isso faz com que os compostos sejam diferentes? Faz sim, pela interface que existe. Notem, por exemplo, o ponto de ebulição do butano e o ponto de ebulição do metilpropano. Veja a diferença que existe. No N-butano, o ponto de ebulição é maior, menos 0,5, maior do que menos 12. Isso é um número negativo. Então, observem bem, por que ele é maior? Porque ele tem uma interação maior, já que a cadeia é linear. A outra é ramificada. Então, a interação vai ser só entre esses pontos extremos. Ok? Praticamente isso. Enquanto que no outro, os 4 carbonos, eles vão interagir um com o outro. Ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto é isso, o conceito de isomeria. Classificação da isomeria, plana e espacial. Ok? Isomeria plana, que nós vamos estudar hoje, isomeria espacial, chamada estereoisomeria. Estéreo é espaço. Então, a isomeria espacial, ela se classifica, se divide em geométrica e óptica. Hoje nós vamos estudar isomeria plana, isomeria geométrica. Não vamos chegar à óptica. A óptica será na próxima aula, uma aula exclusiva para ela. Ok? Isomeria plana. Antes disso, vamos voltar.
É importante esse tete a tete. É importante olhar nos seus olhos. Será que você já gravou? Será que você já fixou essa parte inicial? Vamos repetir? Isomeria, fenômeno que ocorre em que? Substâncias compostas, desde que tenham a mesma fórmula molecular. Quando duas ou mais substâncias elas são diferentes em função, em propriedade, em classificação, em alguma coisa, mas a fórmula for a mesma, então esses compostos entre si eles são chamados de isômeros. Ok? Vamos lá. Tá bom? Tá ótimo. Vamos embora. Fazer a transição. Então eu tenho aqui, primeira classificação, isomeria plana, também chamada de constitucional. Ok? É um termo que geralmente não se usa muito, mas é bom que você saiba, quando você ouvir essa palavra, ouvir esse termo, você já associa com esse tipo de isomeria. Bem, primeiro, isomeria de cadeia ou núcleo. Muito fácil, muito simples. A fórmula é a mesma, a função é a mesma, mas a classificação da cadeia é diferente. Olha aí, os dois compostos que têm fórmula C5H12. São alcanos, CnH2n mais 2. Então, o primeiro caso é o pentano. O segundo caso é o metilbutano, ou 2-metilbutano. Então, observem. Vamos classificar o primeiro. Cadeia aberta, saturada, homogênea e normal. A classificação do segundo, aberta, saturada, homogênea e ramificada. Então, observem a classificação. Um é normal e a outra é o quê? Ramificada. Isso pode acontecer em relação à ramificação, pode acontecer em relação à insaturação, mas tem que permanecer a função. A função tem que ser a mesma. Ok? Então, os compostos isômeros apresentam diferentes classificações. Primeiro tipo. Segundo, isomeria de posição. Nesse caso, olha aí, ó, voltar para a gente. Nesse caso, é interessante que você veja o seguinte. A classificação é a mesma, a função é a mesma, a subfunção é a mesma. E o que é que muda? A posição de uma em saturação ou de um radical. Então, primeiro tipo, classificação de cadeia. Isomeria de cadeia. Segundo tipo, isomeria de posição. Vamos lá? Vamos ver. Isomeria de posição, vamos ver como é que fica. Olha, os isômeros apresentam diferentes posições de radicais ou insaturações. T4H8 é um alceno, então essas duas fórmulas pertencem à mesma função, que é função hidrocarboneto, tem a mesma subfunção, que é alceno, só que a dupla, no primeiro caso, está entre os carbonos 2 e 3, e no segundo caso, 1 e 2. Então, automaticamente, a gente vai ter isomeria de posição, buteno 2 e buteno 1. Só isso faz com que eles sejam isômeros. Só isso faz com que eles sejam diferentes em propriedades. Certo? Vamos lá. Sempre repetindo, sempre. Primeiro caso, isomeria de cadeia. A diferença na classificação da cadeia. Segundo caso, isomeria de posição. A função é a mesma, a subfunção é a mesma, classificação é a mesma. O que muda? A posição de um em saturação ou de um radical. Ok? Vão gravando isso que é importante. Terceiro caso, que nós temos que considerar. Isomeria de compensação, chamada também de metameria. Ora, você já aprendeu, já viu isso em ciências, já viu isso em química, já viu isso em outras coisas, que o termo meta é sinônimo de meio. Então, metameria é quando você tem um heteroátomo, vamos dizer assim, no meio da cadeia, por exemplo, entre carbonos. Então, eu tenho casos particulares de isomeria de posição, em que a diferença de um composto para outro é a posição de um heteroátomo.
No caso das funções oxigenadas, esse heteroátomo é o oxigênio. Então, notem, C4H10O. A função é a mesma. A função éter. A cadeia é a mesma, é uma cadeia linear. O que é que muda de um para outro? É exatamente a posição do heteroátomo. Então, você pode dizer, então, é isomeria de posição. Resposta, sim, mas é uma posição específica. Nem é de radical, nem é de insaturação, é de um heteroátomo. Olha o primeiro éter, nome dele, metoxpropano, ou nome vulgar, etil N-propil éter. O éter metílico N-propílico, ok? Segundo nome, o éter é o etoxetano. Note a posição do oxigênio. Tá certo? Pode ser éter dietílico. Ok? Repetindo, vamos lá mais uma vez. Importante isso. Vamos fazer a nossa transição aqui e vamos observar o seguinte. Repetindo muito para você fixar. Ó. Aí você repete em casa, repete com os amigos, repete falando com as pessoas. Isomeria plana se divide em 5 casos, basicamente. Quais são eles? Primeiro, isomeria de cadeia, diferente classificação de cadeia. Segundo, isomeria de posição, diferentes posições de radical ou insaturação. Terceiro, isomeria, diferença de posição. Também, a cadeia é a mesma, só que é uma posição específica, é uma posição de um heteroátomo. Bem, na isomeria plana, são 5 casos, os 3 primeiros, que foi o que nós acabamos de ver, eles sempre pertencem à mesma função. Então, tem o hidrocarbonetos, alcenos. Então, tanto um quanto o outro pode ser ramificado, pode ser o que for, a classificação. Mas acontece que a função é a mesma. Já no caso da terceira, por exemplo, quando a gente vai passar para a quarta classificação de cadeia, nós vamos ter o seguinte. Isomeria funcional química. Os isômeros pertencem a funções orgânicas diferentes. Então, agora, pela primeira vez, a função tem que ser diferente. E nós iniciamos com o exemplo que a gente viu aqui, para vocês, C2H6O. É função álcool ou função éter. Notem que o número de átomos é o mesmo. O que é que muda? É que no primeiro forma-se uma hidroxila na extremidade. Então, isso aí identifica um álcool. No segundo, o oxigênio está entre carbonos, identifica um heteroátomo. Então, tem a função álcool e função éter. Não esqueçam disso. Então, a partir do quarto, o quarto e o quinto são classificações específicas. Olha aí, pessoal. Voltando aqui, mostrando a vocês. Olha aqui, ó, o que nós vimos. Como aqui está em branco, fica mais fácil de identificar. Isso aqui é um álcool, mas quando nós mostramos a vocês, ela se arrumava de tal forma que caracterizava e identificava um éter. Tranquilo? Ótimo. Muito bem, vamos lá. Vamos para o quinto caso da isomeria plana. Antes disso, a gente vai ver o seguinte. Quais os casos mais comuns de isomeria funcional? Álcool gerando éter e vice-versa. Álcool aromático gerando fenol. Porque, note, de acordo com a hidroxila está ou não ligada ao anel aromático, pode ser um álcool, pode ser um fenol. Aldeíde cetona, tá certo? Pela identificação do C-O. Ácido carboxílico e éster. Então, esse é o mais comum, ok? Insistam em orgânica. A gente está com muita, vamos dizer assim, zelo, calma nesses assuntos, progressivamente, porque são assuntos que dependem muito de repetições. Então, você deve assistir a aula algumas vezes, ok? Para você fixar bem isso. Então, vamos ver as funções e agora a isomeria.
Último tipo de isomeria, que na verdade é um dos casos que mais cai em prova. Quando você tem uma prova qualquer de uma faculdade particular, ou quando você tem o Enem, esse é um caso bem interessante e é um caso comum, recorrente em relação às provas. Isomeria dinâmica ou tautomeria. O termo aí dinâmica, você já sabe que requer uma transformação. Então tem o caso particular de isomeria funcional. Então, como eu disse a vocês, das 5 funções, as 3 primeiras sempre de mesma função, as 2 últimas de função diferente, em que ocorre a migração de átomos de hidrogênio e elétrons π dentro da própria molécula, acarretando 2 moléculas em equilíbrio dinâmico. A solução que contém 2 isômeros tautômeros chama-se mistura alelótropa ou alelotrópica. Ok? Então, vamos ver como é que isso acontece. Caso mais comum, aldeído e enol, cetona e enol. O termo enol é usado quando a hidroxila está ligada ao carbono da dupla. Inicialmente, há alguns anos atrás, se considerava o enol como sendo uma nova função. Hoje em dia, modernamente, não se trata o enol como uma nova função, e sim como um álcool, só que é um álcool insaturado. Porque o conceito da IUPAC não afirma que álcool tem que estar ligado a carbono saturado. É uma simplificação que já foi vista em alguns livros, mas não é de agora, já passou. A IUPAC diz que álcool é quando a hidroxila está ligada a radical alquila. Esse radical alquilo vai ter dupla, tripla ou simples, não é especificado. Mas vamos deixar isso um pouquinho de lado e analisar para vocês. O que é que está acontecendo entre o aldeído e o enol? E agora, notem como eu tenho facilidade em falar nas funções, porque você já viu, você já estudou. Então, fica mais fácil para o professor e para vocês. O que é que ocorre? Os elétrons π da dupla ligação, não esqueçam que os elétrons π são elétrons externos. Então, são elétrons que saem com facilidade. Você viu isso no benzeno, a ressonância do benzeno. Já os elétrons sigma, não. Eles ficam. Quer dizer, são os últimos que quebram. E para quebrar requer uma grande energia. Então, notem a seta. Os elétrons π da ligação dupla passam para carbono. E o hidrogênio vai para o oxigênio. É por isso que diz, há uma migração de átomos e elétrons π. Só que a seta entre o aldeído e o enol, notem que é uma seta, são 2 setas, caracterizando o quê? Reversibilidade. Então, esse é um processo reversível. Então, nunca você vai ter 100% aldeído, nunca você vai ter 100% enol. Quando esse fenômeno ocorre, você tem os 2 ao mesmo tempo, por causa do equilíbrio. Isso ocorre facilmente entre aldeído e enol, ou cetona e enol. A diferença é que na cetona, a dupla está no carbono do centro da cadeia. Então, os elétrons π vão saltar, hidrogênio vai saltar e vai formar também um álcool, que é o enol, ok? Porque está ligado ao carbono da insaturação. Então, aldeído e enol, cetona e enol. Quando cai em prova, você pode até falar assim, você pode dizer, puxa, nesse caso é mais difícil. Como é que a gente vai saber isso tudo? Bem, quando cai em prova, ele bota o desenho. Ele bota a estrutura antes e depois, para você identificar. Então, ele pode fazer uma pergunta sobre a existência, sobre o que é a tautomeria, ou então o normal, ele dá essas estruturas e perguntar qual tipo de isomeria que está ocorrendo ali. Então, quando você vê obrigatoriamente 2 e vê que são reversíveis, automaticamente, o que é que vai acontecer? Você já sabe que trata-se de tautomeria. Ok? Com isso, vamos ver. Isomeria plana, quantos tipos? 5. 3 pertencem à mesma função. Quais? Isomeria de cadeia ou núcleo, quando uma cadeia é fechada e a outra é aberta, mas vai depender da classificação da cadeia. Isomeria de posição, quando a cadeia se mantém,
mas a posição de uma insaturação, o radical é diferente. E isomeria é por metameria, tá certo? É quando é uma isomeria de posição em que a diferença deve-se a um heteroátomo. Essas três, os isômeros pertencem a funções diferentes. As últimas duas das 5 de isomeria plana pertencem a funções diferentes. No caso anterior, a mesma função. Tá certo? Então, nesses dois últimos casos, funções diferentes. 3 primeiros, sempre mesma função. 2 últimos, funções diferentes. Esses 2 últimos, funcional, diferença entre funções. E tautomeria, a diferença existe entre as funções, mas acontece que fica migrando de um para o outro. Okay? Estudem. Uma coisa importante que eu quero dizer a vocês. Peguem um caderno. Passem lá no FDERB. O caderno está lá esperando vocês, para você acompanhar essas aulas. Contudo, tem o gabarito dos exercícios. O exercício de classe a gente vai enviar para o grupo depois de um certo tempo, para que vocês tentem fazer. Então, acompanhar com o caderno é interessante. O caderno está bom. Então, vamos lá. Ok? Bem, agora vamos passar para isomeria espacial. Estereoisomeria e isomeria geométrica. Ok? Tipo de isomeria espacial que ocorre com os isômeros acíclicos ou cíclicos. No caso dos acíclicos, cadeias abertas, tem que ter uma dupla ligação entre carbonos. E no caso da cíclica, o plano do ciclo vai gerar o plano da isomeria, ok? Então, vamos ver, vamos fazer a transição e voltar aqui e dizer o que a vocês. Isomeria geométrica. Se a cadeia for aberta, tem que ter uma ligação dupla no centro da cadeia entre carbonos. Ah, não tem a dupla, então não tem possibilidade de ter isomeria geométrica. Tá certo? Tudo bem, então quais as possibilidades? Ela ser uma cadeia aberta e ter uma ligação dupla. Cada carbono da ligação dupla tem que ter radicais diferentes. Entendido? Então, se a cadeia for aberta, tem que ter a dupla. Você analisa cada carbono que forma essa dupla, tem cadeias diferentes. Tudo bem, tudo ótimo, tranquilo. Se for cíclico, o ciclo ele funciona como um plano semelhante ao plano gerado pela ligação dupla. Eu tenho um plano e os radicais presos ao carbono vão estar acima ou abaixo desse plano. Entendido? Vamos ver como. Pode ser isomeria cis-trans e isomeria ciclânica, chamada de bayeriana por causa do cientista Bayer. Cis-trans, compostos acíclicos, como eu falei para vocês. Ciclânica, compostos cíclicos, certo? Então, você já viu alguma vez na sua vida, no seu estudo, esses termos cis e trans? Você vê normalmente em relação a alimentos, ok? Então, cis é um termo latino que quer dizer ao lado de ou antes de. Trans é um termo latino que quer dizer depois de. Tá certo? Então, esse antes e depois é em relação à posição dos radicais, que você vai ver. Vou citar 2 termos que você já viu. Cisjordânia é a região ao lado do Rio Jordão. Ok? Viagem transatlântica. É a viagem que você vai cruzar, vai para além do Atlântico. Então, cis e trans. Ah, eu ia comer um biscoito, mas o recheio é de uma substância trans. Não é boa para o organismo, tá certo? São moléculas grandes, em que existe o cis, o trans. O cis não faz mal, praticamente nenhum, mas o trans tem os seus malefícios. Mas eu sempre gosto de falar o seguinte, isso que todo mundo diz que é ruim para alguma coisa, vai ser ruim se o consumo for excessivo, se o consumo for diário. Mas se uma vez ou outra
não é? Você tiver acesso a isso, não tem problema nenhum. Você vai vivendo normalmente, assistindo aula, ficando alegre e satisfeito com tudo que está acontecendo na sua vida, ok? Assim nós esperamos. Vamos ver. Isomerias cis-trans. Ocorre entre isômeros acíclicos, ou seja, cadeia aberta, que apresentam dupla ligação entre átomos de carbono. E em cada carbono da dupla ligação, os radicais ligados são diferentes. Então o desenho aí, pessoal, o desenho é bem claro. Não tem problema nenhum. Eu tenho a dupla do carbono, sim. Ligado a cada carbono da dupla, eu tenho os radicais. Ok? Então, R1, R2 no carbono da esquerda, R3, R4 no carbono da direita. Então, qual a condição para nós termos isomerias cis-trans? É R1 ser diferente de R2 e R3 ser diferente de R4. Ora, não tem problema R1 ser igual a R3 ou R4? Não, não tem. Não tem problema R2 ser igual a R3 ou R4? Não tem. O problema é no mesmo carbono, ok? Então você analisa assim da seguinte forma. Você vê, aqui está a dupla. Aqui é um carbono, aqui é outro carbono. Em cada carbono tem que ter radicais. Esses radicais têm que ser diferentes entre si. Entendido assim? Tranquilo? Não pode ser igual. Então, vamos lá. Seguir. Atenção, viu? Muito importante. No mesmo carbono da dupla existem dois radicais diferentes, certo? Essa é a condição para a isomeria geométrica. Chamaremos de radical mais complexo aquele que tiver o maior número de átomos. Então eu tenho CH3 e tenho cloro. Por exemplo, num carbono eu tenho CH3 e tenho cloro ao mesmo tempo. Qual o radical mais complexo? CH3, porque tem mais átomos. Eu tenho CH3 e hidrogênio. Qual o radical mais complexo? CH3. Então, inicialmente, seguindo a orientação para as provas, radical mais complexo, maior número de átomos. Se houver empate, o de maior massa será o mais complexo. Ok? Há uma linha de pensamento que é pelo número atômico, maior número atômico. Mas ele é proporcional à massa. Então, vamos seguir a relação da massa. Então, radical mais complexo, que tem mais átomos. Se houver empate entre o número de átomos, o que tem a maior massa. Por exemplo, se num carbono tiver hidrogênio e cloro, ora, número de átomos, hidrogênio 1, cloro 1, então houve empate em relação ao número de átomos. Então, qual que eu vou considerar mais complexo? O cloro, porque o cloro tem a massa maior do que o hidrogênio. Se fosse pelo número atômico, seria idêntico. Se os radicais mais complexos estiverem no mesmo lado, mesmo semi-espaço, teremos a forma cis. Caso contrário, teremos a forma trans. É como eu disse a vocês, cis, mesmo semi-espaço, trans, semi-espaços opostos. Vamos ver isso na prática? Aí tem um exemplo. Denominar os isômeros abaixo. Então eu tenho óleo composto. Inicialmente você observa a função. Que função é essa? Tanto A quanto B. Hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Que subfunção é essa? Alceno. Tanto o primeiro quanto o segundo, porque tem uma ligação dupla. Carbono 2, do primeiro composto. Quem está preso a ele? Hidrogênio, que é diferente de CH3. Carbono 3, que é o carbono da dupla. Quem está preso a ele? Hidrogênio e CH3. Então, em cada carbono da ligação dupla, eu tenho radicais diferentes. Então, qual o nome desse composto? Primeiro, letra A. Buteno 2, porque a dupla está entre 2 e 3. Cis. E qual o da letra B? Buteno 2 trans. Notem que as setas elas estão indicando aí o radical mais complexo. Um é cis e o outro é trans. Por que o primeiro é cis?
Imagine a dupla e você coloca um papel, ou você coloca a mão. Ela está representando um plano. Então, note que os radicais estão no mesmo semi-espaço. Eles estão para cima. Se tiver 2 radicais para cima ou 2 radicais para baixo, isso é a forma cis. Mas olhe na letra B. No primeiro caso, o radical CH3 está para baixo do plano gerado pela ligação dupla. E no segundo está acima. Um está abaixo e um está acima, então é trans. Então, mesmo semi-espaço, cis. Semi-espaços opostos, trans. Condição para isomeria geométrica. Se tiver cadeia aberta, tem que ter uma ligação dupla. Basta isso? Não. Em cada carbono da dupla, os radicais têm que ser diferentes entre si, não importando o outro carbono. Vamos ver mais. Olhem esse caso, com o desenho, está bem claro o plano. Essa dupla definiu um plano. Então, eu só tenho 2 carbonos, então fica um 2 de bromo eteno. Então, você diz, Alexandre, só tem 2 carbonos, então por que colocar um 2? Ora, porque eu estou falando de 2 bromos. Um bromo está no carbono 1, outro está no carbono 2. Mas existem compostos em que os 2 bromos poderiam estar no mesmo carbono. Então, poderia ter um de bromo eteno. E não teria isomeria. Por que não teria? Porque no carbono existiam 2 bromos, que são átomos iguais. E quais as condições para isomeria em cadeia aberta? Ter a ligação dupla e em cada carbono da dupla os radicais serem diferentes. Olhem a letra C. Os 2 bromos estão acima do plano. Os 2 acima, os 2 abaixo, cis. Olhe o segundo caso, a letra D. Um bromo está acima, outro está abaixo, trans. Então, um 2 de bromo eteno cis, um 2 de bromo eteno trans. Esses são exemplos que você tem que ver, tem que numerar de acordo com o que está aí e colocar o nome. No caderno está muito claro isso para você ir adiante. Vamos lá? Bem, existe uma exceção, é uma coisa que é pós o estudo da isomeria, né? A isomeria foi se desenvolvendo, a isomeria geométrica, e tem o seguinte: quando os 2 ligantes de um dos carbonos da dupla ligação, que foi exatamente o que a gente viu, esses 2 ligantes, para definir o que é cis e o que é trans, não foi igual aos ligantes do outro carbono da dupla. Você fala, como é que é isso? Vamos voltar. Ora, quais são os ligantes do carbono da esquerda, nesse caso? Bromo. E no da direita? Também bromo. Então, os radicais mais complexos estão de um lado, quando do outro é bromo. Seja cis ou seja trans. Quando você tem o hidrogênio, que é o menos complexo, tanto de um lado quanto do outro. Então, isso define cis e trans. Mas vamos imaginar, olha essa letra C. Vamos imaginar que na letra C, do lado esquerdo eu tivesse o bromo e do lado direito eu tivesse o cloro. Ora, são radicais mais complexos em relação ao hidrogênio, mas não são iguais. Então, nesse caso, em vez de cis e trans, e o PAC, que é o órgão internacional, aconselha usar E e Z, certo? Carbono da dupla. Aí o PAC recomenda a utilização dos prefixos E e Z, que são definidos em função do número de átomos. Quanto mais átomos, mais complexos, como eu falei para vocês. Latim, cis, próximo a, trans, através de. Alemão, Z de zusammen, que quer dizer juntos, e é de entgegen, que quer dizer opostos. Então, o Z do alemão coincide com o cis do latim. O E do alemão coincide com o trans do latim. Ok? E quando é que você usa esse Z e o E? Quando os radicais mais complexos de um lado não for igual ao do outro. Se for cis e trans. Se não for Z e E. Às vezes se generaliza, nós já vimos provas que os radicais não são idênticos e se generaliza usando o cis e o trans. Mas o correto é usar o Z e o E.
Como é que você grava? Bem, quando eu era adolescente, que estudava isso com 17 anos, então, ó, isso há quanto tempo? 8 anos atrás. Eu gravava da seguinte forma: Z de juntos e E de postos. Eu botava isso na cabeça e não esquecia, nunca mais. Esse E, em vez de opostos, eu botava um E, ficava postos. E em vez de juntos, eu botava o Z, ficava juntos. Então, Z juntos, cis, postos, trans. É só uma simplificação, uma memorização para vocês. Olhem o exemplo dado. Letra E. Tem a dupla? Tem. Eu numerei do carbono da direita para a esquerda. Ora, a numeração é função da insaturação, mas tanto num caso quanto no outro, o que é que vai acontecer? Você tem a insaturação entre os carbonos 1 e 2. Então, por que é que eu numerei da direita para a esquerda? Porque isso é um haleto orgânico, é um halogênio ligado à cadeia carbônica. Então, quando você tiver uma condição como essa, automaticamente, o que é que vai acontecer? O que é que define a função? O bromo, por ser um haleto. E você sempre numera mais próximo do que define a função. Então, um bromo, propeno, um Z. E o outro, um bromo, propeno, um E. Por que um é Z e o outro é E? Ora, radicais mais complexos do carbono 1, bromo e hidrogênio. Radicais mais complexos do carbono 2, hidrogênio e CH3. Os dois estão acima do plano. Se os dois estiverem acima ou se os dois estiverem abaixo, então, ele, se fosse em latim, iria ser representado pela forma cis. Como o mais complexo de um lado não é igual ao mais complexo do outro, em vez de cis, a gente usa Z. De juntos, de Zeisman. E, no caso contrário, um para cima, um para baixo, a gente, em vez de trans, usa E de gegen, ou postos, ou opostos. Um para cima e um para baixo. Ficou bem claro, sem problema nenhum. Tá certo? Então, vamos adiante. Isomeria ciclânica ou bayeriana. Vamos lá. Em ambos os casos, nós temos que ter um plano. Tudo vai ser definido pelo plano. Se a cadeia for aberta, esse plano é definido pela dupla. Por isso é que tem que ter a dupla. Então, você analisa os radicais que estão ligados ao carbono acima desse plano, que é a dupla, e abaixo do plano, que é a dupla. Obrigatoriamente, esses carbonos eles são vizinhos, porque são os carbonos que formam a dupla. E se for de cadeia aberta. Se for de cadeia fechada, esse plano já não é definido pela dupla, ele é definido pelo ciclo. Ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano, ciclo heptano e por aí vai. Então também ele vai definir o plano. Aí você vai definir os radicais mais complexos, mesmo semi-espaço, cis, espaços opostos, trans. Se os mais complexos não forem iguais, em vez de cis, Z, em vez de trans, E. No caso da cadeia aberta, os mais complexos têm que estar em carbonos vizinhos, são os que formam a dupla. No caso do ciclano, não tem a obrigatoriedade de estar no carbono vizinho. Ok? Não existe isso. Pode estar em qualquer carbono do plano, aí você vai comparar um com o outro. Vamos entender? Vamos lá. Eu tenho aí a isomeria. Notem que existe o plano. É o tipo de isomeria geométrica que ocorre com os compostos de cadeia fechada, desde que pelo menos 2 átomos do ciclo estejam ligados a radicais diferentes. É o que está acontecendo aí, ó. Então tem um plano gerado pelo ciclo propano. Claro que isso é uma visão espacial, né? Acima do plano R1 e R3 e abaixo do plano R2 e R4. Qual a condição para ter isomeria? É que esses radicais, entre si, os que estiverem no mesmo carbono, sejam diferentes. Então, R1 tem que ser diferente de R2, R3 tem que ser diferente de R4. Semelhante ao caso anterior, só que no caso anterior é a dupla. Vamos lá. Se os radicais mais complexos estiverem do mesmo lado, mesmo semi-espaço, olha aí, do plano formado pelo ciclo, teremos a forma cis.
Caso contrário, a forma trans. Nota o exemplo. CH3 é o mais complexo. Nesses carbonos. São vizinhos, mas se fosse no ciclo butano ou ciclo pentano, poderia ser ou não. O que importa é que, no caso da esquerda, os dois estão abaixo do plano, cis. No caso da direita, um está abaixo e um está acima, trans. Fácil, fácil, fácil. Ok? Vamos ver exemplo. Denominar os isômeros abaixo. Numero, a cadeia, 1, 2, 3, claro, só tem 3 carbonos. Mas aí, o sentido, qual é? Você fixa o número 1, corresponde a um dos carbonos que tem o bromo, que é o que define a função, e você pode tomar o sentido horário ou anti-horário, de tal forma que o segundo bromo fique com o menor número. Não esqueçam, a identificação na química orgânica vem com os menores números, sempre. Então eu tenho um 2 de bromo, tem que colocar um 2, é muito lógico, porque só tem essa chance, essa possibilidade, mas como eu falei para vocês, poderia ter um 1 de bromo. Aí não teria isomeria geométrica. Então, um 2 de bromo, ciclopropano cis. Os dois bromos acima do plano. No caso, no segundo caso, na letra B, um 2 de bromo, ciclopropano trans. Então, notem que a partir do instante que você começa a aprender um caso, automaticamente você está aprendendo outro. Você já faz uma associação rápida. Isso é que é aprender, é associar rapidamente. Você fala português. Você nasceu falando com as pessoas ao seu lado, falando português. A partir de uma certa idade, você vai estudar o inglês. Então, você estuda o inglês, aprende e se torna um bom aluno. Depois de algum tempo, você quer estudar alemão. Aí, quando você vai aprender alemão, já fica muito mais fácil esse terceiro idioma, porque você associa as palavras tanto em português quanto em inglês. Então, aprender é saber associar. Então, quando eu for falar de isomeria ciclânica, você já diretamente remonta para a isomeria plana. A diferença, dupla ligação, no caso da cadeia aberta, e ciclo, no caso da cadeia fechada. Mas em ambos os casos, a regra dos radicais é a mesma. Ok? Vamos lá. Vamos passar para o outro caso aqui, ó. Notem que esse desenho não é tão bom quanto o outro, tá certo? Não tem aquele plano, mas é exatamente isso. Você tem que criar essa imagem. Então, esse ciclobutano é o plano. Se a figura apresentada na letra C, ela demonstra que no carbono 1, o CH3 está para cima. E no carbono 3, o CH3 está para baixo. Como eu disse a vocês, no caso dos ciclanos, não existe obrigatoriedade de estarem carbonos vizinhos. Então, eu tenho um 3 dimetil ciclobutano trans. E a letra D, um 3 dimetil ciclobutano cis. Então, no caso, ciclobutano trans, no outro caso, ciclobutano cis. A ideia de trans, um para cima, um para baixo, cis, os dois para cima, os dois para baixo. Se um lado tivesse CH3, no outro lado tivesse o flúor, em vez de trans, seria E. Em vez de cis, seria Z. Ok? Então, observem uma outra coisa importantíssima. Isômeros cis são polares, enquanto que isômeros trans são apolares. Isômeros cis são polares. É um caso assim atípico. Quando você viu polaridade, tem isso lá no seu caderno, mas eu acho que você esqueceu. Então vamos relembrar. Eu falei para vocês que uma forma rápida de identificar a polaridade, se tiver 3 elementos, é polar. Mas notem que o composto da esquerda tem 3 elementos e o da direita também tem 3 elementos. Só que um é polar e o outro é apolar. Isso já caiu em prova algumas vezes. E essa diferença é exatamente devido, no caso trans, o vetor que está para cima anula o vetor que está para baixo, mesmo sendo em carbonos diferentes. Mas são vetores de mesma intensidade
tá certo? Mesma direção, mas sentidos opostos. Então, eles se anulam. Por que é que o cis é polar? Porque o vetor está no mesmo sentido. O cis, os dois complexos estão para cima, ou os dois complexos estão para baixo. Entendido isso? Então, não esqueça, isômeros cis são polares. Ok? Vamos ver em relação às imagens, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Ok? Bem, vamos fazer uma transição e a gente vai deixar uma imagem durante alguns segundos, porque a gente vai mudar de assunto. Eu tinha dito a vocês que seria algo mais rápido, mas nós iríamos ver dois assuntos. A gente poderia terminar a isomeria hoje, falta a isomeria óptica, mas eu prefiro deixar para outra semana e a gente ver esses dois assuntos. Ok? Então, vamos lá. 5 segundos para vocês. Voltando em ambiente novo. Olha aí! Que rapidez foi essa? Como é que a gente conseguiu transpor isso tudo e chegar aqui, onde a gente está, hein? Poxa vida! Bem, a ideia é essa. Você, para descansar do assunto, você pode parar, pode tomar água, pode fazer o que quiser, mas acontece que o tempo de aula não é muito longo. São aulas relativamente curtas em relação ao que a gente estava vendo. E agora a gente vai iniciar aquele assunto que tanto você espera, que é estequiometria, que é cálculo estequiométrico. Ok? Então, observe bem. Para a gente falar de estequiometria, você tem que lembrar bem qual a condição para a gente ter estequiometria. A estequiometria, o que é a estequiometria? É baseada em quê? Bem, primeira coisa, estequiometria é um cálculo químico de previsão do que vai acontecer. Com o quê? Com as substâncias numa reação química. Então, para você fazer os cálculos estequiométricos, você precisa da equação química. E ela deve estar balanceada. Então, notem como os balanceamentos são importantes. E o Enem dá as reações? Resposta, sim, dá as reações. Mas nem sempre balanceadas. Ok? Então, se acostumem, principalmente os carboidratos, quando se oxidam, coisa assim, combustão. Você vê como é que faz esse balanceamento mais rápido. Outra coisa, o Enem, como outras provas, eles dão reações consecutivas. Então, muitas vezes, isso acontece, a gente vai ensinar vocês como é que chega até aí. Entendido? Agora, para fazer estequiometria, para ter estequiometria, nós temos que ter a reação, usar essa reação, usar tudo o que você aprendeu de mol. Então, as nossas aulas de mol, elas vão ser úteis agora, para que realmente a gente tenha uma condição para avaliar na estequiometria. E o que é que tem a ver o mol com isso? Os coeficientes. O coeficiente corresponde ao número de moles. Então, você aprendeu mol em quantidade, você aprendeu mol em massa, você aprendeu mol em número de moles, você aprendeu mol em volume. Então, a gente pode juntar isso tudo. Ah, Alexandre, nunca aprendi estequiometria. Por quê? Porque você não soube ainda fazer essa associação. E uma coisa importante, principal, a estequiometria se baseia em quê? Em leis. Para você fazer esse cálculo de previsão, você precisa conhecer duas leis. Quais são essas leis? Lei de Lavoisier e lei de Proust. Então vamos dar uma passada aqui
para vocês, ainda estamos aí nas imagens, mas vamos ver a nossa aula 7, que é de estequiometria. Como eu falei para vocês, nesse instante, tá certo? A aula não está longa, a gente dava aula de 2 horas de alguma coisa, e cada parte dessas aulas seja no máximo 1 hora. Algumas podem passar um pouquinho, mas é 1 hora que você descansa. Para um pouquinho, vá tomar sua água, vá fazer alguma coisa. Quem não pegou o caderno, vá pegar o caderno amanhã, está lá lhe esperando. Bem, vamos ver. Leis ponderais. Ponderal quer dizer quantidade. São as leis que regem o comportamento das massas das substâncias numa reação química. Então, ponderal quer dizer quantidade em massa. Alexandre, mas não tem um termo que diz assim, fulano tem que ponderar. Isso vem da massa? Isso vem da balança. Quando a massa de um lado é igual à outra, e a primeira balança utilizada foi por Lavoisier, foi a balança de braços, então há um equilíbrio. Então, quando se diz ponderar, é colocar uma quantidade de um lado e do outro, mas que não saia, não mude. Tá certo? Aquelas pessoas que sabem fazer isso, elas vivem bem melhor. Ok? Então vamos lá, para a química. Lei de Lavoisier, conservação das massas. Todo mundo aqui já ouviu falar. Qualquer sistema físico ou químico nunca se cria nem nunca se elimina matéria. Apenas é possível transformá-la de uma forma em outra. Então, filosoficamente falando, como é que se dizia, como é que se enunciava a lei de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que é que Lavoisier fez isso? Porque ele fazia experiências e via que as substâncias mudavam, mas a quantidade não. Claro, isso, a lei de Lavoisier, ela só é prevista para sistemas fechados. Porque um sistema aberto pode perder matéria através de gás ou vapor, pode ganhar matéria através da reação de uma das substâncias com as substâncias do ar. Então, o sistema tem que ser fechado. Mas, tecnicamente falando, o que é que diz a lei de Lavoisier? Massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Simples, fácil. Então, isso aí vai gerar estequiometria. A quantidade de massa de um lado da reação tem que ser exatamente igual à quantidade de massa do outro lado da reação. Uma das leis é essa. Então, olha a experiência de Lavoisier. Ele pegou um sistema fechado, colocou sulfato de sódio, uma solução de sulfato de sódio, colocou um tubo de ensaio, esse tubo de ensaio contendo cloreto de cálcio, mas o cloreto de cálcio não entrava em contato com o sulfato de sódio. Aí o que foi que ele fez? Entornou o vidro. Quando ele entornava o vidro, a substância que estava no tubo de ensaio saía do tubo de ensaio, ia para o Erlenmeyer e entrava em contato com a solução de sulfato de sódio. Isso no sistema fechado, dando sulfato de cálcio e cloreto de sódio. Então, era uma reação química. É uma reação química. Só que ele fez isso no sistema fechado e ele fez usando uma balança. Não foi essa balança. Essa balança que está indicada aí na figura é uma balança eletrônica. Não foi essa balança. Foi uma balança de braços. Ele foi o primeiro a usar a balança de braços. Ok? Então, notem, antes da reação, qual a massa do sistema do lado esquerdo? 300 gramas,23. Do lado direito, 300,23 gramas. A mesma coisa. Então, a massa não alterava. Então, ele disse, não se cria, não se perde, se transforma. Foi o que aconteceu. Se transformou em novas substâncias. Ok? Olha a reação. Metano reage com oxigênio, dando gás carbônico e água. Se eu reagir 16 gramas do metano com 64 de oxigênio, eu vou obter 36 de água. E quanto de gás carbônico? Ora, é o que falta. Por que isso é interessante, é importante em estequiometria? Porque é exatamente um balanceamento.
16 com 64 dá quanto? 80. Se eu tenho 36 para 80, quanto é que falta? 44. Então, a massa de gás carbônico, claro, isso acontecendo no sistema fechado, vai ser 44 gramas. Então, quando você faz os balanceamentos de equações, é baseado nisso. Ok? Olha outro exemplo aqui, ó, fechado, sistema fechado. 96 gramas de oxigênio, 316 gramas de nitrogênio, 223,4 gramas de ferro. Lado esquerdo. Óbvio, claro, que no sistema, o que é que vai acontecer? O ferro vai reagir com o oxigênio. Então, com o passar do tempo, eu vou ter 0 gramas de oxigênio, porque ele reagiu todo. 316 do nitrogênio, porque o nitrogênio não vai mudar, não reage. E 319,4 gramas do óxido férrico. O que é o óxido férrico? Ferrugem. Note que mudou de cor, chamado também de hematita, por ser avermelhado. Notem, a substância ela mudou completamente. Ferro é uma coisa, ferrugem é outra. Mas acontece que a massa é a mesma. Qual a massa do sistema da esquerda? 635,4. E do da direita, 635,4. Reforçando a lei de Lavoisier. Então, na lei de Lavoisier, a gente tem exatamente isso. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Ok? Então, vamos lá. Vocês estão acompanhando essa aula com um caderno. E com o caderno você tem condição de sombra de avaliar tudo que a gente está dizendo aqui e julgando, avaliando, considerando e aperfeiçoando. Certo? Lei de Lavoisier, importante. Vamos ver agora. Seguindo. A principal consequência da lei de Lavoisier é o balanceamento de equações. Por que o balanceamento de equações? Porque a soma das massas dos reagentes igual à soma das massas dos produtos. Então, o número de átomos tem que ser o mesmo. Lei de Proust, proporções definidas. Vamos ver uma coisa. Tem uma razão. 3 segundos para responder. Opa, uma divisão, certo. Eu tenho A por B, é uma razão. O que é uma proporção? Por que é que nós temos que perguntar isso logo? Porque a maioria confunde proporção com proporcionalidade. Proporção, igualdade entre razões. Proporcionalidade, relação entre os termos da proporção. Ok? Então vamos ver. Razão, proporção. Igualdade entre razões. Se numa proporção, tá certo? Se tem igualdade entre razões, numerador e denominador de um, numerador e denominador da outra. O que é que vai acontecer? São 4 termos. E desses 4 termos, um dos termos for uma variável, então nós temos uma regra de 3. Por que se chama regra de 3? Eu tenho que relacionar 3 números para chegar ao meu resultado, à minha incógnita. Então, essa lei requer estudo matemático para você chegar na proporção. E o que é que acontece? As equações químicas, elas estão em proporção. Por isso é que essa lei de Proust é tão importante. Por isso é que se usa tanto regra de 3 em química. Porque as substâncias estão em proporção. Quando é que você não pode usar diretamente a regra de 3? Quando você tiver um exponencial. Então, para ter um valor preciso, você não vai usar diretamente a regra de 3, tá certo? Esse é um termo interessante, é um termo importante. E a outra coisa que existe, porque é que você usa tanto a regra de 3? Porque nas equações, nas fórmulas, sempre existe uma proporção. Na fórmula, exatamente, a lei de Proust falou primeiro em fórmula. Como é que é isso, essa proporção na fórmula? Qual a fórmula da água? H2O. Sempre vai ser 2 para 1. Então, isso é uma proporção definida. Ok? Vamos lá. Vamos fazer a transição e vamos
explicar a vocês o que é que está acontecendo. Uma amostra de uma dada substância conterá sempre os seus elementos constituintes numa proporção fixa, constante, de massa, qualquer que seja um método de obtenção da amostra. Quer dizer o quê? A água vai ser sempre H2O. Ah, mas a água da Antártida é uma água maravilhosa, pura. É tão boa que a fórmula é H10O20. Não existe. Certo? Não existe. É H2O. Ele fez uma experiência com diversas substâncias e fez com a água. A gente vai dar um exemplo da água. O que é que ele fazia? Ele pegava a água de um rio, pegava a água de um lago, pegava a água da chuva, pegava a água de um poço. Aí ele purificava a água e provocava a decomposição da água e analisava a quantidade das substâncias obtidas. Então, na primeira experiência, quando eu tinha 45 gramas de água, eu obtinha 5 de hidrogênio, 40 de oxigênio. Na segunda experiência, 27 gramas de água corresponde a 3 de hidrogênio e 24 de oxigênio. E na terceira, 117 gramas de água corresponde a 13 de hidrogênio e 104 de oxigênio. Na quarta experiência, 72 gramas de água, 8 de hidrogênio, 64 de oxigênio. Você olha para os números das experiências diferentes de água purificada de algumas fontes e diz, poxa, nada a ver, não tem nada a ver esses números. O que é que eles têm aí em comum? Qual a relação que existe? Bem, você aprendeu que quando você tem uma sequência de números e você quer ter uma relação entre eles, uma das formas é simplificar os números. E você pode simplificar dividindo pelo menor deles. Então, na primeira experiência, o menor é 5. Na segunda, o menor é 3. Na terceira, o menor é 13. Na quarta, o menor é 8. Então, eu vou pegar todas as massas da primeira experiência e dividir por 5. 5 por 5 dá 1, 40 por 5 dá 8, 45 por 5 dá 9. Na segunda experiência, o menor dos números é 3. Aí eu divido tudo por 3. 3 por 3 dá 1, 24 por 3 dá 8, 27 por 3 dá 9. Terceira experiência, 13. 13 por 3 dá 1, 104 por 3 dá 8, 117 por 3 dá 9. E na última experiência, 8 é o menor. Então, 8 por 8 dá 1, 64 por 8 dá 8, 72 por 8 dá 9. Então, notem, as fontes são diferentes. Purificou a água. Na análise da água, você teve massas diferentes. Mas, ao simplificar, você encontra os mesmos números. 1 para 8 para 9. O que quer dizer isso? Que a cada 9 gramas de água, 8 gramas são de oxigênio e 1 grama de hidrogênio. Se a massa é a mesma, o número de átomos é o mesmo. Então, isso aí levou às fórmulas. H2O. Se você for analisar direitinho, dá a proporção de 1 para 8. A lei de Proust se estende às reações. Aí onde você vai usar em estequiometria. Primeiro, determinou-se e viu que a fórmula química tinha uma determinada proporção. Depois que as reações de uma experiência para outra mantinham também uma determinada proporção. Como? Metano reage com oxigênio, dando gás carbônico e água. 16 gramas de metano, 64 de oxigênio, 44 de gás carbônico, 36 de água. Segunda experiência, 4, 16, x e y. Então, como é que eu posso achar x e y? Ora, o que é uma proporção? Exatamente a igualdade entre razões. Então, eu posso pegar duas razões e igualar, desde que essas duas razões tenham apenas uma variável. Então, eu posso relacionar a coluna do metano com a do gás carbônico ou com a da água, a coluna do oxigênio com a do gás carbônico ou da água. Por quê? Porque nesse caso aí especificamente, eu tenho só uma variável.
Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a do metano. Tá certo? Eu poderia pegar o oxigênio, daria a mesma coisa. 16 está para 4, assim como 44 está para X. Fiz a conta, deu 11 gramas. Segunda experiência, 16 está para 4, assim como 36 está para Y. Fiz as contas, deu 9 gramas. A partir do instante que eu acho o X, eu não preciso usar Proust para achar o Y. Eu poderia usar Lavoisier. 4 mais 16 dá 20. Então, se o X eu achei 11, quanto é que falta para 20? 9. Então, essa versatilidade nessas duas leis são importantíssimas. Ok? Aí, vamos ver o seguinte. Você é um bom aluno em tudo. E tem uma versatilidade boa em matemática. Então, basta você perceber o número, já que existe uma proporção. De 16 no metano na primeira experiência para 4 do metano na segunda experiência, eu dividi por 4. 16 por 4 dá 4. Se eu dividir o primeiro, todos têm que ser divisíveis por 4. Isso é a constante da proporção. Então, 16 por 4 dá 4, 64 por 4 dá 16, 44 por 4 dá 11, 36 por 4 dá Y. Então, é isso que a gente vai considerar, é isso que a gente vai ver. Repetindo para vocês, estequiometria precisa da reação, ela tem que estar balanceada. Os coeficientes de cada substância química correspondem exatamente ao número de moles. Então, tudo que você aprendeu em mol, você pode usar agora exatamente em estequiometria. Então, baseado na equação. Para você usar a estequiometria, você tem que respeitar duas leis. Primeira lei, Lavoisier, massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Segunda lei, a que a gente usa mais. De uma experiência para outra, existe uma proporção. O que é proporção? Igualdade entre razões. Então, se tiver uma variável, regra de 3. Gravem isso aí que você não vai esquecer. A gente vai ver estequiometria progressivamente, vendo o mais simples, aumentando o nível, aumentando até chegar no mais difícil. De antemão, eu digo que as questões mais difíceis são as questões de misturas. Porque a mistura, ela não mantém uma proporção. O que mantém a proporção é a substância química e a reação química, mas a mistura não. Ok? Então vamos lá, vamos ver como é que fica aqui, ó. Estou passando altamente ágil em relação a onde eu estou. Já disse a vocês que estava no Universal Meteor Center School, que fica em Los Angeles, Califórnia. A lei de Proust tem como consequência os cálculos envolvendo proporção, como cálculo percentual, cálculo de fórmulas e cálculo estequiométrico. Ok? Cálculo estequiométrico. Eita! Ó, metria, medida, estequio, quantidade. Quantidade em massa. É o cálculo químico em que podemos determinar as quantidades das substâncias participantes de uma reação química numa análise qualquer. Sigam esses roteiros que você não vai ter dificuldade. Primeiro, não esqueça que os coeficientes das substâncias correspondem ao número de moles. Se corresponde ao número de moles, tudo que você aprendeu sobre mol vai ser utilizado. O cálculo estequiométrico é classificado de acordo com o dado e a incógnita do problema. Como é que é isso? Ele pode dar uma massa e pedir outra massa. Ele pode dar uma massa e pedir o volume. Pode dar volume e pedir volume. Então, a relação vai ser o que ele deu e o que ele pede. Esse é o cálculo mais simples. O segredo, opa, algumas pessoas chegam a tremer, né? Quando falam em segredo, adora. Então, vamos ver. O segredo do cálculo estequiométrico é ter a equação química balanceada e trabalhar com as substâncias citadas no problema, como dado ou incógnita. Como eu disse a vocês, deu o que de quem? Pede o que de quem? Bem, quem tinha medo de estequiometria, quem não sabia fazer, acompanhe essa sequência e depois você me diz se você aprendeu ou não. Essa sequência é diferente, ela é importante. Veja como a gente vai fazer para vocês. Vamos começar do bem básico, porque você tem que ter uma base
muito boa para você chegar nas questões mais complexas, que são associações. Bem, vamos lá, né? Cálculo massa-massa. Como eu disse a vocês, o que é um cálculo massa-massa? Deu a massa de uma substância, pede a massa da outra. Então, vamos direto ao exemplo. Qual a massa de ácido fosfórico? E observem como é importante, nesse instante, conhecer as funções obtida a partir de 7,1 gramas de pentóxido de difósforo. Ok? Vamos lá. Deu as massas. Aí no caderno de vocês tem essas massas. Deu a reação. Primeira coisa que você faz. A equação está ou não está balanceada? 2 fósforos de um lado, 2 do outro. 5 mais 3, 8 oxigênios do lado esquerdo. 2 vezes 4, 8 oxigênios do lado direito. 3 vezes 2, 6 hidrogênios do lado esquerdo. 2 vezes 3, 6 hidrogênios do lado direito. Aí você tem que respeitar o coeficiente. Qual o coeficiente do P2O5? 1. Qual o coeficiente do H3PO4, que é o ácido que ele pede? 2. É um problema massa-massa. Então você faz duas linhas. Na primeira linha, você escreve os dados molares. O que você sabe de mol. Quando ele está falando de massa, o que você sabe de mol em massa. Qual o mol em massa do P2O5? Basta fazer. Quanto é o oxigênio? 16 vezes 5, 80. Quanto é o fósforo? 31 vezes 2, 62. 80 com 62, 142 gramas. Essa é a massa molar do P2O5. Massa molar do ácido fosfórico. Oxigênio, 16 vezes 4, 64. Mais 31, 95. Mais 3, 98. Só que eu não tenho um mol. Nessa equação balanceada, eu tenho 2 moles do ácido, então 2 vezes 98. Ele quer saber qual a massa do ácido a partir de 7,1. Então, definiu-se uma proporção. 142 está para 7,1, assim como 2 vezes 98, 196, está para x. Então, formamos a regra de 3. Quem é x? 7,1 vezes 2 vezes 98 por 142, quando dá 9,8. Ok? Você poderia fazer assim, ó. Você que gosta de matemática, você quer fazer mais rápido. Em vez de 7,1, se fosse 71. 142 por 71 daria a metade. Dividiu por 2. Como é 7,1, então você dividiu por 20. Se do lado esquerdo você dividiu por 20, do lado direito você vai dividir por 20. 2 por 20, você corta o 2, então já deu 10. 98 por 10, 9,8. Olha como ficou rápido, eficiente, e é assim que você vai fazer. É desse jeito que você vai acertar todas. Para que a gente usou mol, para que a gente estudou mol e funções? Para usar em estequiometria. Para que você vai usar estequiometria? Estudar estequiometria para você usar em soluções em outras questões de físico-química. Até mesmo em orgânica, às vezes se pede estequiometria. E o que é estequiometria? Quantidade. Ele vai dar a equação, você vai grifar apenas o que ele deu e apenas o que ele pede. A equação pode ser gigante, pode ter 7 substâncias, 9 substâncias. Mas se ele se referir apenas a 2, não importa as outras. Você vê se a equação está balanceada, grifa essas substâncias, o que foi dado e o que foi pedido, e a partir daí você define e faz tudo que tem que fazer. A estequiometria que você tem que fazer, ok? Vamos lá, opa, tá bom, é? Estou gostando. Massa-volume. Nessa questão massa-volume, você tem duas opções. Ele dá a massa e pede o volume. Ou então ele dá o volume e pede a massa. Pode ser nas CNTP, geralmente é, mas pode não ser nas CNTP. Se for nas CNTP, cada mol gasoso vale 22,4 ou 22,7. Se a prova quiser que você use 22,7, algumas provas do Brasil já usam assim, ele põe ao lado. Considerando o volume molar nas CNTP, 22
0,7. Então, não se preocupe com isso. Tá certo? A diferença é tão pequena que não vai influenciar em nada. Aí tem, qual o volume de gás carbônico obtido a partir da decomposição de 1,24 gramas de ácido carbônico na SNTP? Dados. Reação, H2CO3, água e CO2. Balanceamento, está feito. 2 hidrogênios do lado esquerdo, 2 do lado direito. 1 carbono do lado esquerdo e direito, 3 oxigênios do lado esquerdo, 3 oxigênios do lado direito. Então, está tudo certo. Só que aí, a gente tem que relembrar uma coisa. O que eu falei para vocês? Toda substância que tiver CO3 numa reação, ela tende a formar CO2. Lembre-se que eu falei isso na aula de Química Inorgânica. Ok? Outra coisa importante, H2CO3 é o ácido carbônico. E esse ácido ele é instável, ele sofre decomposição espontânea. E se o sistema for fechado, reversível. Então isso acontece na chuva ácida. Isso acontece nos refrigerantes. O gás do refrigerante é o CO2. Água com gás, o gás é o CO2. E vem de quem? Da decomposição do ácido carbônico. Tanto é que ele está fechado, você não vê gás nenhum, não vê bolhas com gás nenhum. Quando você abre, a variação de pressão faz com que aquele gás vá saindo e o ácido vá se decompondo lentamente, tá certo? Mantendo assim um gostinho um pouco azedo do refrigerante ou da água. Bem, é uma questão massa-volume. Deu a massa, pede o volume. Qual a massa do H2CO3? 16 vezes 3, 48, com 12 do carbono, 60, mais 2, 62 gramas. Está para 1 mol do CO2. Quanto é 1 mol gasoso na SNTP? 22,4 litros. Quando tiver 1,24, vai ser X. Usando o X, chegamos a 0,448 litros. Ok? Mais uma vez, estamos apresentando as possibilidades para poder você definir essa relação mais simples, mais fácil, para a gente chegar nos cálculos mais complexos. Ok? Vamos adiante. Vamos lá. Cálculo. Massa, número de partículas. Quando a gente fala em número de partículas, nós estamos falando em mol. Quanto é um mol? 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Ok? Então, a gente vai ter o seguinte. Qual o número de moléculas de nitrato de sódio? Opa. Por que moléculas? A palavra molécula está entre aspas. Porque muitas vezes, em questões numéricas, eles não seguem, não respeitam o conceito real. Nitrato de sódio não é uma ligação covalente. Se não é, não pode ser chamado de moléculas. Então, onde você lê a palavra moléculas, que vem em provas assim, mas você interpreta como se fossem partículas. Então, qual o número de moléculas de nitrato de sódio que podemos obter a partir de uma reação com 2,7 gramas de óxido de nitrogênio 5? Reação está dada, 2 sódios de um lado e do outro, nitrogênio 2, então está feito o balanceamento, hidrogênio 2. Oxigênio 5 com 2, 7. Do outro lado, 6 mais 1, 7. O que é que ele deu? Uma massa do óxido de nitrogênio 5. Então, primeira linha é a relação molar. N2O5. 16 vezes 5, 80. 14, que é o nitrogênio, vezes 2, 28. 80 com 28, 108 gramas. Está para qual o coeficiente do NaNO3? 2. Então, 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Por que é que eu estou usando esse número? Por que é que eu não uso a massa? Porque ele pediu número de partículas. Aí existe um vício muito forte dos alunos, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, exatamente para você eliminar esse vício. Então, vamos ver. 108 está para isso. Por que 6,02 vezes 10 a 23? Porque ele pede número de partículas. Por que vezes 2? Porque essa substância, na equação, apresenta coeficiente 2. Então, 2 moles. Quando eu tiver 2,7 gramas, vou ter X. Fazendo as contas, quanto dá esse X? 3,01 vezes 10 a 22 partículas.
Veja como é simples, veja como é fácil. Agora, claro, você vai ter tempo para copiar, você pode parar, mas observe o seguinte. Agora, eu vou falar nesse vício terrível que tem os alunos. E esse vício acontece com o aluno do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Tem aluno fazendo vestibular 3 vezes, 4 vezes e mantém o mesmo vício. Ele não sabe fazer uma estequiometria com alguma coisa que não seja massa. Ele sempre faz com a massa. Então, o que é que acontece? Ele faz 2 vezes a conta. Vamos imaginar que eu peça o volume. Então, ele acha a massa. Através da massa, ele vai fazer uma nova regra de 3 para chegar no volume. Vamos imaginar que ele peça o número de partículas. Ele vai determinar a massa para depois determinar o número de partículas. Não precisa. Não é necessário. Não esqueçam que para você chegar em estequiometria, você passou por mol. E o coeficiente é o número de moles. Então, se ele pedir a massa, você usa em função do coeficiente. Se ele pedir o volume, nas CNTP. Se ele pedir a quantidade de partículas. Ok? Então, isso é um vício que você tem que eliminar. Outra coisa, se a questão for de volume e não for nas CNTP, você não vai botar 22,4, porque esse volume é específico das CNTP. Você vai achar o número de moles, que é o coeficiente, função do coeficiente. Depois que achar o número de moles, você usa a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Ok? Então, associou gases com estequiometria. Vamos lá, agora isso você tem que olhar bem, você tem que ler bem o caderno, você tem que ver esses exemplos para você ficar seguro. A segurança é o que vai levar você a aprender mais e aprender mais assuntos, ok? Seja outra pessoa para você aprender mais. Bem, vamos lá? Volume, volume. Tem um segredinho aí. Eita, esse assunto é cheio de segredo? É, claro que sim. Tem alguns segredos específicos do curso. Então, observem bem. Independente das condições de pressão e temperatura, basta relacionar os coeficientes. Então, o segredo está aí, tá certo? Muita gente não sabe disso, mas é verdade. Se for volume, volume, não importa se está nas CNTP ou não, o número de moles para um mol gasoso, tanto de um lado quanto do outro, vai ser o mesmo. Então, vamos imaginar que fosse na CNTP. Qual o coeficiente do hidrogênio? 1. Então, é 1 mol. Qual o coeficiente do HI? 2. Então, 2 moles. Aí, como é que fica? 1 vezes 22,4 de um lado, 2 vezes 22,4. Ora, para que botar 22,4? Quando você armar a regra de 3, você vai cortar esses números. Então, quando for volume com volume, basta a relação dos coeficientes, que é a relação do número de moles. Então, 1 está para 2, assim como 12 está para x. Então, você está a fim de perguntar, Alexandre, mol com volume e pode? Resposta, pode, por causa da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Não esqueçam isso, ó, nRT. PV. Então, quando você passar o V para o outro lado, vai ficar o número de moles pelo volume. Um quociente constante quer dizer que são diretamente proporcionais. Então, aí você está usando uma proporcionalidade. Então, você faz de cabeça. Se hidrogênio, o coeficiente é 1 e são 12 litros, o HI, como o coeficiente é 2, 24 litros. Opa! Está ficando mais fácil. Que bom, já tô percebendo que você está rindo aí de alegria, tá não? Aê, vamos nessa. Bem, vamos passar. Cálculo com mais de uma pergunta. Na minha opinião, vocês estão percebendo que a gente está vendo a base de estequiometria para poder chegar no mais complexo. Mas na minha opinião, quando chega numa questão como essa, é que você vai mostrar que você entendeu. Por quê? Na mesma equação, eu posso fazer diversas perguntas. Basta respeitar o coeficiente da substância
quando a equação está balanceada. E você tem que respeitar a pergunta e o dado. Ele pode falar em massa, então você escreve o mol em massa. Ele pode falar em volume, na SNTP, 22,4. Ele pode falar em número de moles, que é o coeficiente. Então, tudo isso, tudo que você aprendeu de mol, você pode usar na equação. Então, vamos voltar e ver essa questão maravilhosa que está aqui, que é esse cálculo estequiométrico. Cálculo com mais de uma pergunta. O hidróxido de cálcio reage com ácido sulfúrico, de acordo com a equação abaixo. Determinar para 3,7 gramas da base. Opa! Então, o que você estudou em funções é importante nesse instante. O que é que se pergunta? Massa do sulfato de cálcio, número de moles do ácido, volume da água na SNTP. Então, são feitas 3 perguntas em função de um dado. Vamos lá. Está aqui. Olhe como se arma. Primeira coisa, a equação está balanceada? Resposta, não. Não está. O número de hidrogênios não está igual de um lado e do outro. Do lado esquerdo tem 4 hidrogênios e do lado direito 2 apenas na água. O que é que eu faço? Coloco o coeficiente 2 na água. Então, veja bem, alguns alunos poderiam ir direto para a equação sem verificar esse balanceamento. A primeira coisa que você faz quando você pegar a equação é verificar se está ou não balanceada. Esse 2 faz o balanceamento do hidrogênio, mas também faz o balanceamento do oxigênio. Lado esquerdo, 2 hidroxilas, 2 oxigênios, mais 4 do H2SO4. Então, dá um total de 6 oxigênios. Lado direito, 4 do SO4, mais 2, porque eu coloquei o coeficiente 2. Vamos para a questão. O que foi que ele deu? Qual o único dado do problema? A massa da base. Qual é a base? Hidróxido de cálcio, base de arrênios, hidroxila. Aí, como ele deu a massa, eu escrevo um mol em massa. Quanto é um mol em massa? 16 mais 1, 17, vezes 2, 34. Mais 40 do cálcio, 74 gramas. Ok? Qual a pergunta A? Massa do sal, do sulfato de cálcio. Mais uma vez, ele pergunta a massa, então eu calculo. Tá certo? Aí vai ficar 16 vezes 4, 64. Com 32, 96, mais 40 do cálcio, 136 gramas. O que é que ele pede do ácido? O número de moles. O coeficiente é 1, então eu escrevo 1 mol. Se o aluno seguir aquele vício que alguns têm, ele iria achar tudo em massa para poder transformar. Então, iria perder tempo e nessas contas poderia errar. Então, fazendo dessa forma, tendo respeito ao texto, você chega mais praticamente. Então, 1 mol. O que é que ele pede da água na forma de vapor? O volume. O volume de 1 mol, 22,4 litros. Quantos moles tem de água? 2. Então, coloco o coeficiente 2. Então, regra de 3. Letra A, 3,7 vezes 136, 74. Chegamos a esse A, 6,8. Letra B, número de moles. 3,7 vezes 1, 74. 0,05. Letra C, volume na SNTP. 3,7. Note que tudo parte do 3,7 para você formar a proporção, porque é a única coluna que você tem os dois valores. 3,7 vezes 2 vezes 22,4 dividido por 74. 2,24. Então, aí estão as respostas. Armou de uma só vez, ficou muito fácil. Mas observem uma coisa. Se você gosta de matemática, você iria ver. Se em vez de 3,7 fosse 37. 74 por 37, 2. Como é 3,7, 20. Então, você tem que dividir tudo por 20. 74 por 20, 3,7. 1 por 20, 0,05. 1 por 2 é 0,5. Então, 1 por 20, 0,05. 136 por 20, 6,8. 136 por 2 daria 68. Por 20, 6,8. 2 vezes 22,4 dividido por 20.
2 por 20, simplifico, dá 10. 2,24 por 10. 22,4 por 10. 2,24. Então ficou muito legal, tá certo? Tudo o que a gente fez. Então, observem uma coisa importante. Nós conseguimos, na minha opinião, chegar no modelo ideal, que é o modelo como a sala de aula. Os dois assuntos na mesma aula. E nós conseguimos um tempo menor. Se você for somar o tempo da primeira aula com o tempo da segunda aula, deve dar no máximo 2 horas. Enquanto que anteriormente cada aula era de 1h30 a 1h50. Às vezes até mais. Então, com isso, vai dar versatilidade para você estudar. Eu não quis terminar isomeria uma aula só. Você vai estudar. Na próxima aula, a gente vai ver isomeria ótica, que é importantíssima. E também a questão da estequiometria. A gente vai ver os casos especiais e com o caderno você pode ir fazendo os exercícios de classe. É para fazer na classe, mas como não é mais presencial, você pode fazer em casa. Mas você não tem o caderno ainda, passe no curso. Tá certo? O caderno está ali esperando lá. Dá o seu nome, você provavelmente já pegou um código e através disso você tem acesso a esse caderno. Ok? Tá bom assim? Um beijo no coração de todos. Estou muito alegre e satisfeito por essa mudança de ambiente aqui nesse estúdio tão grande, tão importante para a gente dar essa nossa aula, certo? Agradecer ao Universal Mitchell's Studio College, ok? Bem, beijão, até a próxima. Nos encontramos.